Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. Alô, alô, pessoal. Boa noite. Muito boa noite. Mais uma vez aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem, senhoras e senhores, o programa desta noite leva um número espetacular de 2.578. É espetacular, mais de 6.000 convidados e especialistas que aqui vieram. É verdade, aqui vieram para declinar sobre suas especialidades e a gente sempre pegar um néctar, uma informação importante para que as nossas vidas fiquem mais suaves. E nós contamos também com a participação dos nossos amigos telespectadores durante esses 12 anos. Todo mundo já sabe que no último dia 1º de abril próximo passado, o Show Mais completou 12 anos no ar. Extremamente maravilhoso. Bota maravilhoso nisso, Jimmy Sanches. Sabe por quê? Porque as pessoas colaboram com a nossa produção. As pessoas ligam. Olha, isso é na época do telefone. Hoje não tem mais essa. E se eu falar para vocês, eu não vou nem pedir para vocês aqui que pega mal. Controle geral, por favor, liga para Elisângela Lima, fala para ela trazer a lista de bairros para eu agradecer, porque eu esqueci de novo. Eu tenho que fazer Que confusão, hein, Márcio? Logo no começo do programa é confuso mesmo. Mas eu queria agradecer essas pessoas, eu lembro exatamente por isso, pela gratidão que nós temos de tanta colaboração, gente. Era telefonema que não acabava mais. Hoje em dia, por que não tem mais telefonema? Um ou outro sempre pipoca, né? Que nem diz o outro na gíria. Porque nós estamos na era digital, gente. Hoje em dia é aqui, é no www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com mais, não use o símbolo matemático, não, assim não chega. Escreva-o por extenso MAIS. Aí fica desse jeito aí que está na tela. www.tvmaisabc.com.br. Isso. Você pode sugerir tema, você pode indicar convidados. Darcy, eu conheci um especialista nisso, naquilo. Pode ser médico, advogado, qualquer atividade, engenheiro, qualquer tipo de assunto também. O Marcelo, mais uma vez, sempre muito gentil. Obrigado, Marcelo. Vamos agradecendo os bairros. Todos os bairros participam, quero deixar bem claro. Mas os que mais participam, os que mais telefonam são os seguintes bairros: Vila Pires, Vila Guiomar, Vila Humaitá, Parque das Nações, o bairro de Capuava, Vila Homero Tom, Vila Bastos, Jardim Bela Vista. Então, Nossa Senhora, as pessoas vêm na porta aqui entregar sugestões de pauta. Valparaíso, bairro Jardim, Centro. A gente pensa que ninguém mora no centro, né? Parece que não. Nossa, tá cheio de prédio lá e muita gente mora no centro. E é o maior barato morar no centro, viu? Vila Assunção, Jardim, Cristiane, Vila Progresso, Vila Linda, Utinga, Rua Nova. Nova o quê? Meu Deus, essa letra aqui é minha mesmo. Parque Novo Oratório, Darcy, Parque Novo Oratório, Vila Lucinda, Camilópolis, enfim. Todos os bairros. Muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho. Inclusive, o nosso diretor-presidente manda eu agradecer mais uma vez, o seu Carlos Carreiras, o recebimento do troféu ABC da Comunicação. E eu também recebi o meu, fico muito grato. Por quê? Porque vocês indicaram, vocês participam do programa e vocês que elevaram a TV Mais e toda a nossa equipe a essa láurea muito, muito bacana para todos nós. Bom, vocês sabem que a nossa equipe é formada por jovens universitários, terceiranistas, quartanistas, quintanistas, aquele pessoal que está fazendo o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, e que já trabalham aqui na TV Mais, unindo a parte teórica e um pouco de prática, que tem na facul também, e mais a absorção de como trabalhar nos equipamentos de um canal de verdade. E depois que eles passam um período aqui, não necessariamente, não forçadamente, vão porque querem, acontece o quê, Jimmy? Eles se catapultam para outras emissoras, não só da capital de São Paulo. Nós temos ex-funcionários em todas as emissoras de televisão. Quer um exemplo? Marcelo Poli está fazendo o Bom Dia São Paulo. A Bruna Drius, que está trabalhando com o Datena. Eu ficaria aqui um tempão falando de todos os nossos ex-funcionários e que por aqui passaram, estão muito bem colocados. E tem uma parte de gente também trabalhando no exterior.
É por isso que eu pergunto para eles. Vocês estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar? Sejam sinceros, resposta curta, grossa, não precisa gritar muito, que já são 10 horas, 22 horas e 36 minutos quase. Sim, sim ou não? Sim, Dárcio! Ah, mas olha que beleza. Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar imediatamente a aeronave. Vamos decolar já! Desta noite é Jimmy, saúde do coração. Ô Jimmy, levanta o VU aí, meu. Modula legal, modula para os céus do Brasil. Zil. Pronto, gente, agora vamos começar a falar mais sério do que a gente estava falando. Que é sempre bom quebrar esse clima tenso, né? Que muitas vezes a gente vive todos os dias, principalmente nos noticiários. É só buemba, que nem diz o Simão. Pelo amor de Deus, a gente não tem sossego na vida. Por isso que a gente fica nervoso, aumenta a pressão, capaz de dar um perico opaco e afetar o coração. O coração é afetado de várias maneiras, por vários tipos de emoção. O amor é um deles. Você não pode amar demais. Primeiro, quanto mais você ama, mais você pode se decepcionar. E depois coloca a sua saúde em risco. É por isso que nós estamos recebendo o médico responsável pelo setor de hemodinâmica e cardiologia intervencionista do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, o doutor Evandro Carlo Praquia Ribeiro. Obrigado, doutor, pela presença. Obrigado a você, Dárcio. Prazer muito grande em recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado a você pelo convite. O coração merece muitos cuidados, né, doutor? Merece. Nós que trabalhamos com cardiologia, temos uma epidemia de doença cardíaca no Brasil e no mundo, né? Hoje, a maior causa de mortalidade no mundo e ainda no Brasil ainda é a doença cardiovascular. Então, por isso, o coração merece toda a divulgação, merece um esclarecimento para a população e uma educação continuada para nós tentarmos reduzir essa taxa tão alta de mortalidade que ainda atinge o Brasil e o resto do mundo. E quais são os elementos que nós devemos ficar atentos, né, que possam indicar algum deslize, digamos assim, desse órgão? Então, o coração, a doença mais prevalente e a que oferece maior risco de vida é o infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio, ela é uma doença que, para você ter uma ideia, ela atinge mais ou menos 17 milhões de pessoas, assim, ela leva a óbito 17 milhões de pessoas por ano no mundo. Puxa, é muita coisa, hein? É como se uma cidade de São Paulo inteira desaparecesse do mapa por ano. Nos nossos dados no Brasil, nós temos mais ou menos 300 mil casos de infarto por ano no Brasil. É uma cidade grande do interior. É uma cidade grande, sendo que desses 300 mil, por volta de 80 mil levam a óbito. Então, é uma doença que ainda leva a grande risco de vida, né? É a maior causa de mortalidade atualmente no Brasil. E nós nós temos que educar a população esclarecendo alguns dos sintomas, porque muito dessa mortalidade elevada que acontece no infarto agudo do miocárdio acontece porque o paciente muitas vezes é mal esclarecido sobre os sintomas que o infarto agudo do miocárdio causa. E outro ponto, às vezes também é a demora que o paciente leva para chegar a um hospital. Pergunta de leigo, desculpe, eu vou interrompendo assim só para ilustrar, que eu sinto telepaticamente as perguntas dos nossos telespectadores. Seria esse, um sinônimo do ataque fulminante? O que a gente chama, o infarto agudo do miocárdio, quando ele leva a um quadro de uma parada cardíaca, o pessoal conhece popularmente como ataque cardíaco, né? O ataque, não é o fulminante, então? Então, o infarto fulminante é aquele que leva à parada cardíaca imediata, ou seja, a primeira manifestação do infarto agudo do miocárdio é uma parada cardíaca e, nesses casos, você chama de ataque cardíaco ou infarto fulminante, né? Aí já vai a óbito ou não?
se você não ressuscitar o paciente rapidamente, se ele não tiver um atendimento imediato, grande chance de levar a óbito. Imediato é coisa de segundos, é isso? Imediato é coisa de minutos. Então, assim. se estiver sozinho em casa, estiver no banheiro, estiver no quarto, já era. A chance de Fui. infarto agudo ser fatal é muito grande. Puxa, olha só a importância desse tema nessa noite. Não é que nós devemos nos cercar de todas as informações possíveis e imagináveis. Não é para não entrar nessa, é para dirimir e ajudar o pessoal especializado quando chegar. O infarto agudo do miocárdio, a principal manifestação dele ainda é a dor torácica, né? Essa dor torácica é responsável por 80% dessa manifestação. E não é qualquer dor torácica, ela geralmente é uma dor torácica que é em peso ou em aperto. Muitas vezes essa dor torácica vem acompanhada de outros sintomas, como náusea, sensação de sudorese fria, sensação de vômito, uma palidez cutânea, o indivíduo fica pálido. Essa dor muitas vezes é de forte intensidade, dura mais que 20 minutos e muitas vezes ela não fica só restrita ao tórax, ela pode ser irradiada, ela pode correr para outros lugares do corpo, como para o braço esquerdo, para a região dorsal. Ele fica adormecido também ou não? Pode ter uma sensação de formigamento no braço esquerdo, uma sensação de peso, e não só no braço esquerdo, nos dois ombros, na região cervical ou na região da mandíbula e na região das costas também. Esse quadro é o quadro que a gente diria como um quadro típico, um sintoma típico de infarto agudo do miocárdio. Porque ele está descompassado ou ele está querendo parar? Ele está sofrendo, na verdade, o que a gente chama de um dano agudo. O infarto agudo do miocárdio, ele é causado quando o músculo do coração, ele sofre uma parada repentina e abrupta na circulação sanguínea. E isso acontece porque, na maioria das vezes, a artéria que leva sangue para o coração, ela sofre uma oclusão aguda, ela fecha abruptamente, seja porque tem uma placa de gordura que já estava entupindo essa artéria previamente, e seja porque, muitas vezes, sobre essa placa de gordura, forma-se um coágulo, como se fosse uma rolha de sangue que acaba entupindo de vez essa artéria. E se essa artéria entope, não chega sangue para o músculo cardíaco, e na falta de uma circulação sanguínea para esse músculo funcionar, ele começa a sofrer, ele começa a ter o que a gente chama de isquemia. Tá. E disso provém todos os sintomas do infarto, né? E por causa disso, você tem que instituir um tratamento o mais rápido possível para esse tipo de situação. Então, a primeira coisa é você identificar esses sintomas, né? Então, aquele paciente que às vezes acha que está com uma dor esquisita na boca do estômago ou na região do peito e não acredita que aquilo pode ser infarto, muitas vezes esse paciente ele demora para chegar a um serviço de emergência, a um hospital. E esse retardo na chegada dele no hospital é que aumenta as chances de complicações futuras. É melhor ir. Se o médico falar, são gases, meu amigo, você não percebeu? Falar, desculpe, estou indo embora. Muito melhor isso do que morrer, né? E isso é uma queixa muito comum, porque assim, como eu disse, 80% desses casos de infarto, a dor é clássica, a dor é típica, mas tem 20% dos casos que a dor ela é frusta, ela não é tão típica assim. Especialmente nos pacientes mais idosos, nas mulheres e nos pacientes diabéticos, a sensação de dor às vezes ela é meio frusta. Então, às vezes pode ser uma dispneia, que é uma falta de ar, às vezes uma sensação de um empachamento, ou às vezes uma sensação de angústia. Esses sintomas, se aparecem de maneira abrupta e não é aquilo que o paciente usualmente sente, também tem que chamar a atenção na possibilidade de ser um infarto agudo do miocárdio. Nós vamos fazer um rápido intervalo. O negócio é o seguinte, a gente precisa parar para pensar antes da coisa acontecer. Não é? Parece que a bateria do relógio nunca vai acabar até um dia que ele para. O meu parou. O meu parou às 19 horas. Jamais eu iria imaginar que a bateria fosse acabar. Gás. Mas o meu gás, meu botijão de gás termina bem de quando eu estou fazendo o almoço. É aí que ele vai terminar mesmo, não é? Relógio cuco que para, porque aqui o vento bate no pêndulo. Então essas coisas, a gente tem de atentar para esses detalhes antes que eles aconteçam, antes que elas aconteçam. Então por isso que nós estamos colocando esse programa no ar. Ele é muito importante, principalmente agora. Primeiro ele falou de idoso, a gente já está mais ou menos numa faixa onde nós não podemos dar salto
muito violento, porque todo salto é mortal. Não é, não. Não é, não. Você vai ver. Bom, já a gente volta. Fica ligado, que não é o coração, não é brincadeira não, viu? Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Ó, e nós não estamos nem aí dessa dependência. Contanto que a gente passe a mensagem para você, não é? Porque às vezes o programa é curto demais, não vai dar para o doutor falar tudo. Mas se a gente já colocou uma pulga atrás da tua orelha, e amanhã, ou depois, ou ainda essa semana, ou mesmo mês que vem, não tem pressa também assim, procure um médico, faça os exames periodicamente. É a melhor coisa que existe, não adianta tentar fugir. Eu estou falando de cátedra, porque eu também vou te falar, viu? É duro, nem eu mesmo me entendo. Mas o negócio, de tanto que a gente faz o programa e temas, a gente deveria colocar em prática toda essa conscientização que nós temos sobre os problemas da vida. Não é? Mas aí não, a gente mistura tudo. Mas, ó, vai nessa que é muito importante. Assim como é importante fazer uma visita à LL Presentes, que fica na Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Eila, gente, é tudo de primeiríssima qualidade e produtos diferenciados. E a novidade do momento são as consultoras da LL. Dá uma passadinha lá, toma um cafezinho, um chazinho. Antes de sair de casa, leve umas fotos de sua decoração para que elas possam analisar. E se não der para fazer análise via celular, elas vão até a sua casa. É com o máximo prazer. Aí você retribui, dá um chazinho, dá um cafezinho. Não é, ninguém é de ferro também. LL Presentes fica na Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Pronto, já estamos de volta com a saúde do coração, recebendo com muito prazer o cardiologista Evandro Carlo Praquia Ribeiro. Bom, existe uma faixa etária, logicamente, cuja incidência é maior. Qual seria essa faixa etária? O infarto agudo do miocárdio, ele é uma doença que ele é mais prevalente acima dos 40 anos. Mas a mensagem que a gente tem que passar é que essa idade, cada vez, ela está ficando mais cedo. Mais diminuída. Na década de 70, a incidência maior era de pacientes de 60 anos para cima. E isso, ao passar dos anos, a idade de aparecimento do infarto em todas as sociedades, nos países desenvolvidos, nos países subdesenvolvidos, essa idade está diminuindo. Então, admitir um paciente com infarto agudo do miocárdio hoje, com 40 anos, não é mais uma situação rara como era antigamente. Mas ainda a chance maior é em torno de 50, 60 anos, né? Mas tinha grupos de risco que antes a gente via mais frequentemente tendo infarto agudo do miocárdio, hoje em dia a gente vê pacientes que teoricamente não teriam risco tão grande e estão sofrendo também infarto. Então, jovens, mulheres, idosos, né? Todos esse grupo de pacientes nós temos que pensar no infarto quando as manifestações clínicas sugerem um quadro de infarto. É lógico que um percentual de fatalidades nesse caso não depende da gente. Chegou a hora, que nem diz o outro, chegou a hora. Mas muito depende da gente, não é? Depende. Porque o que é essa reação do coração? Como se fosse um vade-mecum da nossa vida, né? É se você fuma, se você não fuma, se você dorme as horas necessárias para a recuperação, o que você come, o que você coloca nas suas veias, né? Porque, gente, hoje em dia não é assim, com essa vida está tudo errado. Não é? Se você não colaborar, aí o negócio engrossa. Assim como está baixando essa faixa etária, doutor, na outra ponta está aumentando, né, com a longevidade? Também está. Nós temos, classicamente, alguns fatores de risco que aumentam a chance de um indivíduo ter um infarto. Então, alguns desses fatores de risco são modificáveis e outros não. Aqueles fatores que não são modificáveis é uma história genética. Então, se você tem parentes próximos que já sofreram um infarto agudo do miocárdio antes de 60 anos, pai ou mãe, você tem um risco maior. Isso é uma herança genética que a gente não consegue mudar. Outra coisa que nós não conseguimos mudar é o infarto que aparece em pacientes idosos. O paciente idoso, ele já foi exposto ao longo da sua vida, a sua longeva vida, a vários fatores de risco. Sim. Estresse, às vezes é maior a incidência de hipertensão arterial no idoso e de alguns outros fatores de risco. Então,
No paciente idoso, no paciente que tem história familiar positiva para infarto, você não consegue mudar o desfecho, né? Você não consegue reduzir esse risco. Mas tem outros fatores de risco que são muito importantes, que são controláveis ou pelo menos modificáveis, como a hipertensão arterial, quando ela é bem tratada, é bem controlada, o diabetes mellitus, né? O colesterol elevado, que hoje em dia é facilmente controlável, seja com algumas medidas clínicas e de mudanças dos hábitos de vida, ou às vezes com medicação quando é necessário, e campanhas para interrupção de tabagismo, para diminuição do estresse, que nos dias de hoje é um fator a mais, né? Estresse, ansiedade, depressão, são fatores que corroboram com o aumento de risco de infarto. Nós temos várias bandeiras aqui que no decorrer desses 12 anos a gente levantou e nós estamos sempre batendo nessa tecla. Circunferência abdominal. Circunferência abdominal, fator obesidade, de risquíssimo, né? Isso. Obesidade, ou seja, um índice de massa corpóreo acima de 30, ou até o sobrepeso, que é um índice de massa corpórea entre 25 e 30. Nós temos uma campanha também, doutor, para ilustrar, contra os 4 pós brancos, farinha de trigo, sal, açúcar e cocaína, não é? Que é consumida muito também, não é? É um horror, as pessoas não falam isso e aquilo, mas é muito mais do que a gente possa imaginar. Que, por sinal, é uma causa de infarto em pacientes mais jovens. Olha aí. Porque você pode não ter fatores de risco, como o paciente jovem muitas vezes ele não tem, e o uso de algumas substâncias como cocaína pode causar uma obstrução momentânea da artéria do coração e levar ao infarto muitas vezes. Ainda com álcool, na balada, não jantou, faz 12 horas que não põe nada no estômago. Exatamente. Não é, doutor? E eu faço uma analogia, me corrija se estiver errado, não é que nem a pia da cozinha quando entope. Preciso chamar o Roto-Rooter. Aí vem lá um lá e aquelas pelotas de gordura, aquela coisa. É uma coisa horrível, mal cheiroso. E é pia da cozinha. Só tem coisa boa, teoricamente, ali sendo preparada. As veias do nosso corpo, as principais artérias, é mais ou menos por aí, né? Elas entopem de tanta porcaria que a pessoa come. Exatamente. As artérias do coração, elas são muito sensíveis à formação de placas de gordura, que a gente chama de aterosclerose. E essas placas de gordura, com o passar dos anos, elas vão progressivamente, às vezes, entupindo mais a artéria. Até que chega um ponto crítico que o entupimento está tão grave que isso começa a manifestar sintomas no coração. Seja aquele sintoma clássico de angina, que é, como eu disse, aquela dor no peito, em aperto ou em queimação, ou, muitas vezes, a primeira manifestação desse entupimento da artéria do coração pode ser um infarto agudo do miocárdio, porque, às vezes, essa placa de gordura que está quase entupindo a artéria do coração sofre uma alteração local e ela sofre uma ruptura. E aí forma-se um coágulo de sangue que ajuda a obstruir completamente a artéria do coração. Então, esses fatores de risco que a gente falou, diabetes, hipertensão arterial, colesterol alto, vida sedentária, obesidade, todos eles promovem a formação de placas de gordura em diversas artérias do corpo. Cérebro, as artérias do rim e uma das mais sensíveis é a artéria do coração. Por isso que tem uma epidemia no mundo todo. Claro, e o coração merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Imagina, é só a gente pensar, um tem 40, outro tem 50, tem 60. O bichinho está batendo desde quando a gente estava no ventre materno. Está lá, pum, 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 pum. 50 anos, 60 anos. E não vai merecer carinho e atenção? Para diminuir o risco. Não é que você vai viver 100 anos, não é garantido, né, doutor? Não é. A gente nunca sabe, mas a gente tem que ter medidas de dieta saudável, atividade física, ou seja, nós temos a obrigação de cuidar da nossa saúde. Se nós não cuidarmos, não adianta você ir no médico, o médico te prescrever uma série de remédios, se você não fizer aquilo que é função sua. Não, depois sai voando do consultório médico para fumar lá fora. Mas, não Deus adianta, do céu, né? Então nem vai ao médico desse jeito. Estou brincando, é para ir de qualquer jeito. Existe algum perfil que demonstre que... Porque na minha modesta opinião, a mulher, por mais nervosa que seja, e algumas não são brincadeira não, elas são mais calmas, são mais coerentes, trata tudo com mais parcimônia, elas são capazes de falar no celular, no telefone direto, no Face, tudo junto, numa boa, não fica nervosa. A gente, se estiver fazendo uma coisa, precisa fazer a segunda, já fica nervoso.
não é? Isso nos leva a uma fatalidade maior nas questões cardíacas? Não, assim, acho que não. Classicamente o homem ele sempre teve uma incidência maior de infarto, porque o homem ele tinha mais estresse no seu trabalho, o homem se alimentava pior do que a mulher, né? Ele vai menos ao médico do que a mulher vai. E a mulher, de certa forma, ela tem um fator protetor dos hormônios até a menopausa. Por isso que após a menopausa, a incidência de infarto na mulher aumenta um pouco. Mas isso a gente está falando na mulher de algumas décadas atrás, porque hoje a mulher... Sim, elas assumiram um papel na sociedade de estar submetida ao mesmo estresse que o homem está, elas fumam mais do que elas fumavam no passado, elas se alimentam de maneira pior do que se alimentavam antes. Esse é um dos fatores pelo qual a incidência de infarto nas mulheres aumentou muito nos últimos anos. Com certeza. Eu sempre falo aqui, doutor, o dia que esse dia chegar é repetitivo, mas é verdade. As mulheres, uma liga para a outra e fala: oi, Cristina, tudo bem? Nós estamos em plena semana de prevenção do câncer mamário. Vamos sair amanhã à tarde, lá pelas 2h, nós vamos fazer os exames e a gente aproveita, vai ao shopping, assistir, está passando o filme O Rei Pelé, sei lá. O dia que a gente vê um cara ligando para um amigo para combinar na semana de prevenção do câncer da próstata e falar que depois eles vão jantar ou vão almoçar junto, vou te falar. Vai chover canivete. Vai chover canivete. Doutor Evandro Carlo Praquia Ribeiro, cardiologista, médico responsável pelo setor de hemodinâmica e cardiologia intervencionista do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. Muitíssimo obrigado por ter vindo, um forte abraço e obrigado também pelas orientações. Obrigado, Dácio. Eu gostaria, se possível, claro, de divulgar o site da campanha chamada Coração Alerta. Fique à vontade. É www.coraçãoalerta.com.br. Facílimo, Coração Alerta. Essa é uma campanha da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista para reduzir as mortes por infarto no Brasil. Muito legal. Obrigado. Marque só Coração Alerta, o resto é o trivial. Coração.alerta não, Coração Alerta. Coração Alerta sem o tio e sem a cedilha. Sem nada. Coracal Alerta. Curto e grosso. Obrigado, doutor. Obrigado. Va bene. Per ora è solo una buonasera a tutti. Dormire con Dio. Parliamo domani. Riposare in pace. Ci vediamo domani. Bella. Take care of your cuore. Olha aí, gente. A saúde, como a fortuna, deixa de favorecer os que abusam dela, hein?